Em 1976, o circo Alegria do Povo chegou a Osasco. Naquela época, a cidade ainda era pequena, com ruas de terra e casas afastadas umas das outras. As famílias se reuniam para assistir às apresentações noturnas. O espetáculo era o evento mais aguardado do mês. Palhaços, mágicos, domadores, trapezistas. O riso tomava conta do ar. Ninguém imaginava que, por trás das luzes coloridas e das gargalhadas, se escondia algo terrível. Os jornais da época registraram o nome do circo apenas por uma semana. Depois disso, o riso virou grito. O primeiro desaparecimento aconteceu no dia seguinte, ao último espetáculo. Um garoto de 12 anos, chamado Fábio, saiu de casa para jogar bola com os amigos e nunca mais voltou. Os pais o procuraram por dias, vasculhando cada rua do bairro. Encontraram apenas a bola, encostada na cerca de um terreno baldio, e marcas de passos que levavam até uma trilha usada por carroças. 2 dias depois, o corpo foi encontrado próximo a um córrego, coberto por um pano colorido. No peito havia uma flor de tecido, daquelas que os palhaços usavam presas na lapela. O rosto pintado com tinta branca e vermelha. A cidade ficou em choque. A polícia tratou o caso como um homicídio isolado, mas a sensação de que havia algo errado se espalhou rápido. Pouco tempo depois, uma mulher desapareceu ao voltar do trabalho noturno em uma padaria. O corpo foi encontrado em condições semelhantes. As ruas começaram a esvaziar depois do pôr do sol. Mães trancavam as portas mais cedo. E a cada semana, o medo aumentava. Em menos de 2 meses, 5 vítimas foram registradas oficialmente, mas acredita-se que houve mais. Todas tinham algo em comum, uma marca deixada, como uma assinatura. Rostos pintados, tecidos coloridos e sempre o mesmo detalhe, o cheiro de tinta fresca. Foi nessa época que surgiram os primeiros relatos sobre o homem que muitos passaram a chamar de o Palhaço de Osasco. Os sobreviventes, 3 no total, deram descrições parecidas. Um homem alto, magro, de ombros curvados, que usava roupas de palhaço mesmo fora do circo. Às vezes aparecia sem maquiagem, mas sempre com o olhar vazio, distante, e um leve sorriso que nunca desaparecia. Um deles contou que o viu observando as casas durante a noite, escondido entre as árvores. Outro disse que o homem ofereceu doces e, quando ele recusou, o palhaço apenas respondeu: "Ah, então você não quer rir comigo." O mais impressionante era o tom de voz. Todos relataram o mesmo detalhe. O homem falava com calma, quase sussurrando, como se cada palavra fosse parte de uma piada que só ele entendia. A polícia tentou encontrar algum registro do tal palhaço. O dono do circo, quando interrogado, afirmou que nunca teve nenhum funcionário com aquele nome. Disse que talvez fosse um ajudante temporário, alguém que viajava de cidade em cidade oferecendo serviços rápidos. Mas os investigadores desconfiaram. Havia algo que o dono não queria revelar. Um antigo funcionário contou anos depois, em depoimento gravado para um programa de rádio, que certa noite viu o tal homem de palhaço sozinho, atrás da lona, olhando para o público enquanto o espetáculo acontecia. Ele ria sem som, como se imitasse a alegria das pessoas, mas sem sentir nada. Segundo ele, o olhar era vazio como o fundo de um poço. Um dos sobreviventes, uma balconista de 19 anos na época, deu o relato mais assustador. Ela acordou amarrada em um galpão abandonado, iluminado apenas por uma lâmpada fraca. O homem estava lá, pintando o próprio rosto com calma diante de um espelho rachado. A cada pincelada ele falava coisas sem sentido, sobre como o riso era uma máscara e que as pessoas só mostravam o verdadeiro rosto quando estavam com medo. A mulher conseguiu escapar quando ele se distraiu com um barulho do lado de fora. Correu pela estrada até ser encontrada por um caminhoneiro. Estava ferida, suja de tinta e sangue. Ela sobreviveu, mas jamais foi a mesma. Disse que o homem prometeu que voltaria
e que o show nunca acabava de verdade. Depois disso, o circo sumiu. Nenhum registro oficial, nenhuma foto, nenhum nome. Era como se nunca tivesse existido. Com o tempo, o caso foi arquivado. A ditadura militar ainda controlava as investigações e muitos documentos simplesmente desapareceram. Restaram apenas recortes de jornal, depoimentos confusos e o medo transmitido entre gerações. Nos anos 80, um policial aposentado que trabalhou no caso afirmou em entrevista que acreditava que o assassino fosse um ex-artista de circo. Segundo ele, havia boatos sobre um palhaço que foi expulso de uma companhia no interior por comportamento violento. Teria agredido uma criança durante uma apresentação. Nunca se soube o nome verdadeiro. Décadas depois, em 2003, um grupo de jovens explorando prédios abandonados encontrou o que parecia ser um antigo galpão de circo nos arredores de Osasco. Lá dentro havia restos de figurinos, pedaços de espelhos e uma parede pintada com frases confusas. Entre elas, uma que dizia: "Enquanto alguém rir, o espetáculo continua." O material foi recolhido, mas novamente o caso não foi reaberto. Nenhuma prova concreta, nenhum suspeito vivo. Alguns moradores mais velhos ainda juram que, em certas noites de vento forte, é possível ouvir uma risada distante vinda dos terrenos vazios da cidade. Há quem diga que o som vem do lado da antiga área onde o circo foi montado. Outros contam que, em festas infantis, às vezes surge um palhaço desconhecido, oferecendo balões vermelhos que desaparece antes de ser pago. Quando tentam descobrir de onde veio, ninguém sabe responder. Hoje, quase 50 anos depois, o caso do palhaço de Osasco permanece sem solução. O nome verdadeiro nunca foi descoberto, o rosto nunca foi identificado. E as vítimas que sobreviveram vivem em sigilo até hoje. Dizem que uma delas, já idosa, ainda acorda à noite com o mesmo som que ouviu antes de escapar. Uma risada seca, arrastada, ecoando no escuro, como se o show afinal nunca tivesse acabado. E talvez nunca acabe.